eu uso nos meus cursos. Uso como um recurso. Quem está acostumado com os meus cursos aí está meio que acostumado com as minhas ocupações. Eu tenho essa coisa com divulgar música brasileira. Daí é tipo uma sala de espera que eu uso em alguns espaços. Tá tudo bem aí, Renata? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Luz, Câmara e Psicanálise. Estou vendo umas carinhas conhecidas do Leonardo, Newton, mas tem umas carinhas novas aqui também. Deve ter o pessoal do T30, deve ter algumas pessoas que estão ainda dando uma olhada aí na psicanálise, querendo conhecer um pouquinho mais da EPC. Sejam muito bem-vindos também. E aí, querem fazer um preâmbulo de uns minutinhos antes de chegar o pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que está sendo a jornada psicanalítica de vocês? Algo a acrescentar? Algo a tirar? Não estou vendo o som aqui, não. Deixa eu ver, tem alguém falando Pode comigo. fazer pergunta da matéria ou eu tenho que fazer pergunta... Vamos deixar dos módulos? Deixa para os módulos. Pô. Então, outra coisa que eu queria falar, esse filme, não sei se você viu, um filme chamado Dúvida, com a Meryl Streep e aquele cara até que se matou, meu Deus. Ela foi indicada ao Oscar. É a história de uma freira que tem problemas com o padre, e o nome do filme é Dúvida. É Dúvida. É um filme que a gente pode conversar horas sobre ele. Nossa, pois é. Vou anotar para rever aqui. Pois é. Esse filme de hoje, ele me deu... O Dúvida, para mim, é um master de master. Mas esse filme, que eu achei muito maravilhoso, me lembrou Dúvida. Nossa, boa lembrança, meu. Boa lembrança. Se você puder também falar sobre esse filme uma outra vez. Não, vamos colocar nas listas aí, eu vou dar uma olhada. Eu assisti Dúvida faz muito tempo, mas foi um filme que eu fiquei assim... É um filme fantástico porque ele é realmente uma dúvida, né? E casa muito com o que eu estou trazendo. Nossa, que interessante, casa muito com o que eu estou trazendo hoje, você vai saber por quê. Mas eu vou colocar nas nossas listas aí, sim. Eu fiquei sem respirar nesse filme, assim, sabe quando você respira pouquinho? E é com o Philip Seymour Hoffman, aquele cara espetacular. Que uma pena que se foi antes da hora. Maravilhoso. Vou colocar nas listas, Renata. Ele me deu a mesma sensação, assim, de não ter uma resposta. Então, mas tem alguns filmes que nos deixam assim, né? E esse filme brinca, o Anatomia de uma Queda brinca com esse sentido o tempo todo, né? E a gente vai fazer uma trama interessante sobre como isso se reflete em muitos aspectos da clínica. Porque a gente só tem uma versão, né? Que é a versão que o Analisando traz para a gente, né? Não tem como sair e checar com a mãe, com o pai, com o tio, com o avô. A gente só tem aquele local ali. Complicado. Uma outra... É isso. Eu me lembrei desse filme quando eu vi o Anatomia de uma Queda. Muito, muito punk. É um filme interessantíssimo nesse ponto de vista, né? E teve uma matéria no Fantástico sobre o cachorrinho também. Eu sei poucas coisas, disse que ele foi muito bem treinado. Eu lembro dele no Oscar. Fizeram uma brincadeira de que ele ia lá receber o Oscar e tal, concorrer ao Oscar. É bonitinho. Merecido. Eu nem vou entrar muito na linha do cachorro, já vou até falando, tá? Não, só estou falando isso, assim, só para aquecimento, ele foi... Todo mundo lembra muito do cachorro. Né? Eu lembro que eu, quando comentei do filme com o Leonardo, falei, não sei o que do cachorro. Aí o Leonardo depois falou comigo assim, mas não entendi muito bem por que do cachorro. Aí eu me liguei que a gente faz esse comentário meio que no automático, assim, porque todo mundo lembra do cachorro, né? Não, o cachorro... Ele tem ele tem uma importância, mas dá-se a impressão de que o cachorro tem algo a mais, né? Não, o cachorro, para mim, ele serve de cobaia sobre um teste. É muito forte, né? O seu melhor amigo, ele tenta sacrificar... quer dizer, nem pensa o que pode acontecer com o melhor amigo dele, o que ele quer é resolver um problema dele. Nossa, aquela cena
É puxada também, É né? punk aquilo ali, né? Que ele dá remédio pro bicho, nossa. Bom, mas vamos abrir bastante papo, vamos conversar bastante. Pessoal, acho que tem algumas pessoas da T30 aqui, tem gente da T29, mas acho que os da T29 já estão mais acostumados comigo aí, com a minha cara e tudo mais. Acho que tem algumas pessoas também que não participaram nunca de um evento da EPC, então todos vocês sejam muito bem-vindos, todos os pessoas, as pessoas de todas as turmas, mas em especial esse pessoal que está tendo o primeiro contato com a gente gosta de ser acolhedor, a gente gosta de bater papo, a gente gosta de bastante conversa, e a gente gosta bastante de passar por questões organizadas numa ética da psicanálise. Então, a gente está aqui realmente tentando trazer conhecimento, tentando trazer trocas nas questões da psicanálise com vocês, tá? Para quem não está acostumado também, eu costumo fazer uma apresentação antes, eu monto um PowerPoint, eu trago algumas ideias. Vou tentar ser um pouco mais breve do que normalmente eu sou, porque eu adoro falar do assunto, né? E daí eu abro logo na sequência, eu falo para vocês, abram os microfones e a gente vai levantando mãozinhas, e a partir das mãozinhas a gente vai fazendo pontuações, tá bom? Então fiquem à vontade, logo após eu terminar, vocês vão ver o momento do término ali, e aí a gente vai trocando um pouco, tá? Fiquem à vontade para falar, fiquem à vontade para comentar, fiquem à vontade para trazer alguma coisa. Vamos pensar na dimensão de pessoas que tem aqui, então fazer as perguntas rápidas, pontuais, vamos debater o que for. E como é um filme bastante amplo de ideias, como é um filme bastante recheado de provocações, vamos dizer assim, então talvez a gente tenha um bom papo hoje. Então vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Só me digam se vocês estão vendo escrito Luz, Câmara e Psicanálise 22 edições. Sim. Aê, muito obrigado. Foi o Nilton que me avisou? Ou não? Não, Quem foi o Leonardo. me avisou, muito obrigado. É que me lembrou a voz do Nilton. Gente, a gente está com 22 edições do Luz, Câmara e Psicanálise. Essa é a de número 23. A gente falou de um monte de filmes já. Eu acho que é muito legal a gente ter essa coerência, essa organização de utilizar elementos da cultura e da cultura pop, de uma visão expandida, com organizações de ambiente, percepções de entretenimento, para exercitar alguns conceitos da psicanálise. Não é bem fazer uma análise selvagem, mas é dar uma olhada em pequenas coisas e fazer pequenas conexões, afinal a gente faz isso o tempo todo. Então, a gente está ali, assiste o filme, será que é isso, será que não é? E a psicanálise é feita a partir dessas constatações pessoais. Quando a gente também leva essas constatações para os pares e debate sobre isso também faz parte da jornada psicanalítica. Então, o estudo não é só um estudo teórico, é um estudo muito na linha do sentir, das percepções, porque a gente vai estar ali na frente de um indivíduo em sofrimento, escutando a singularidade dele, e ele vai ter uma visão muito particular sobre o que ele sente. E é só ele sente aquilo que ele está dizendo, nenhuma outra pessoa sente da mesma forma. Então, o exercício da escuta passa por nós ocuparmos esses espaços e também conflitarmos com as nossas ideias que elas, de certa forma, parece que elas não vão mais poder ser transformadas, e a partir da visão do outro, a partir de uma escuta bem organizada, a gente também pode melhorar, a gente também pode crescer como seres humanos. Então, vocês podem ver que tem vários filmes aí. A gente faz uma votação quando o próximo do evento, coloco lá 3 filmes que possam ter algum viés psicanalítico, algum debate que possa ser trazido, e daí vocês votam e o grande escolhido a gente está aqui debatendo. E hoje foi a Anatomia de uma Queda. Os 3 últimos foram incríveis, foram Pobres Criaturas, foi Praça Paris e o fantástico After Sun, que lida com várias coisas da adolescência, das questões do complexo de Édipo, que tem muita coisa a ser falada sobre vários filmes, tá? Então, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui falando sobre o maravilhoso Anatomia de uma Queda. Por mais que eu tenha algumas ressalvas sobre o filme, sobre o andamento dele, ainda tem muito material a ser debatido, e eu gosto de construir uma organização de ideias que a gente passe pelo filme, puxe algumas coisas dele e traga conceitos da psicanálise para a gente debater. Então, a minha organização passa um pouco por aí, tá?
Para quem não me conhece, eu sou psicanalista, escritor, comunicólogo, meu nome é Sandro Cavalotti. Eu tenho um foco muito grande no atendimento com adolescentes e adultos. Sou pós-graduado em semiótica e análise do discurso, além disso, também sou pós-graduado em psicanálise e análise do cotidiano. Eu tenho uma dedicação muito grande à construção de conceitos relacionados à adolescência, então eu tenho um foco muito grande nessa época das nossas vidas. Eu sou coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência aqui da EPC, o NEPA. Aliás, fica o convite, vou fazer um pouquinho mais tarde, já vou lembrar, a gente vai ter um seminário maravilhoso no sábado, quem quiser participar, depois a gente vai deixar os links também. Eu realmente acredito que a psicanálise pode ser uma ferramenta de inclusão e transformação social. Todos os espaços onde eu ocupo, em que eu ocupo, têm esse intuito. Então, alguns de vocês ouviram uma musiquinha no começo hoje. Eu acho que a música brasileira precisa ser falada, ela precisa ser sentida, precisa ser elaborada, independente de se ela for de décadas atrás ou se for uma música atual. Tudo é contextualização do mal-estar no qual nós estamos inseridos nessa época. E a gente precisa falar de cultura. Falar de cultura é falar excessivamente do sujeito em uma forma muito organizada. Excessivamente porque a gente tem que realmente explorar esses espaços o máximo que a gente puder. Eu tenho um podcast chamado Psicanálise e Comunicação, tá aí em todos os tocadores. Desse podcast nasceram 2 livros meus, e o terceiro deve estar saindo até o final do ano, que são organizações de falas a partir do podcast, desenvolvidas no formato de texto também, chama Psicanálise e Comunicação. Eu tenho versões impressas que eu vendo por conta própria, mas se vocês tiverem um Kindle, por exemplo, lá na Amazon está disponível. E eu tenho essa visão, essa perspectiva desse foco intenso na relação da cultura expandida com a psicanálise. Então, vocês vão me ver falando de quadrinho, vão me ver falando de música, vão me ver falando de filme, vão me ver falando de literatura, vão me ver falando de brinquedo, vão me ver falando de jogo eletrônico. Eu acho que tudo isso tem alguma coisa a dizer sobre o mal-estar que nós estamos inseridos. Quem quiser me seguir, tem aí o meu @ do Instagram. Eu só uso o Instagram como rede social. Tem um canal do YouTube, mas ele não é tão movimentado, mas eu coloco muitos curtas, eu coloco lá entrevistas que possam ser importantes para a psicanálise. Eu tenho uma playlist com essas coisas que eu acho importante que estão distribuídas no YouTube. Não menos importante, vocês talvez ouçam o meu cachorrinho latir aqui atrás, o Milu. Então, de vez em quando, talvez vocês ouçam um latidinho. Espero que não incomode, mas estamos aqui no home office, o horário permite esse tipo de coisa. Ele não é tão incisivo, mas talvez vocês o escutem, tá? Sem mais delongas, vamos lá. A apresentação contém material textual e visual segundo uma visão muito pessoal. Esse é um espaço de debate, perspectivas e ideias sobre uma obra de ficção, nunca esqueçamos disso. Portanto, sintam-se à vontade, estamos juntos na jornada. Um dos motivos desse evento existir é que vocês tenham um contato com o formato de estudos da psicanálise, focado em uma ideia não cartesiana de aprendizagem, muito mais focado em ideias e construções de entendimento do que efetivamente na imposição de conceitos. Então, aquela decoreba, Freud disse isso, em 1900, o outro responde isso, tal. É importante que a gente conheça tudo isso, mas existe uma outra forma de sentir e aprender a psicanálise, e a gente está aqui para isso, tá? Aprendemos mais nas trocas, nas leituras e interpretações em grupo e na organização do tripé psicanalítico. Quem ainda não teve contato com esse tripé, a gente vai falar bastante dele durante as aulas. Para que todos possam participar, vamos deixar organizado aqui, cada um terá uns 5 minutos, mais ou menos, para elaborar perguntas ou apontamentos. Então, pensem na pergunta, organizem suas ideias, façam uma pergunta, e daí um colega pode falar alguma coisa, eu falo alguma coisa a respeito, mas que todo mundo possa participar de uma maneira bastante efetiva, tá? Aos alunos da T30, sejam muito bem-vindos, e quem está chegando aqui pela primeira vez também, é um orgulho, dá uma alegria danada estar aqui trocando com vocês nesses espaços. E nunca esqueçamos, estudar psicanálise é viver a psicanálise. Anatomia de uma queda. Existo, logo eu julgo. Então, pensar um pouquinho, a organização que eu trouxe de conceitos aqui, ela não vai numa organização do direcionamento do filme. Vou trazer pequenos elementos e trazer pequenos elementos da psicanálise junto com isso, tá? Porque no final a gente vai ter um papo sobre desejo, comunicação, linguagem e sentir. Então, se eu fosse categoricamente, passo a passo, etc. e tal, eu acho que não fica tão ampla o debate, porque o filme tem suas pequenas nuances. E é um filme tão rico em nuances que eu tive que pegar só alguns pequenos pontos
para tentar elaborar isso nesse curto espaço de tempo que temos, tá? Então vamos lá, sinopse. Durante o último ano, Sandra, uma escultora alemã, e Samuel, seu marido francês, estiveram juntos com Daniel, o filho cego de 11 anos do casal, em uma pequena e isolada cidade dos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, a polícia passa a tratar o caso como um caso de homicídio, um suposto homicídio, e Sandra se torna a principal suspeita. Esse é o cerne do filme, esse é o que caminha ali o construto de que vai ser tratada toda a história, mas a gente sabe que tem muito mais nuances a partir daí, né? Algumas informações mais técnicas, esse filme foi dirigido pela Justine Triet, ela é uma cineasta jovem, é o primeiro grande filme dela, e é um filme que arrebatou multidões, é um filme que foi muito bem na crítica, é um filme que foi para Oscar, e ela levou, além de ser indicado para 5 Oscars do filme, ela levou o Oscar de roteiro original. Então, por aí, a gente já pode pensar um pouco como esse filme foi bem elaborado, mas além da construção textual dele, ele tem uma montagem fantástica. Ele tem uma ordem onde ele foi construído que coloca a gente nessa trama toda de querer saber o que está acontecendo, e acontece isso e aquela coisa, e um monte de coisa nos tira da posição inicial, e de repente está direcionando para lá, e tem várias construções a respeito do que é o sujeito na atualidade. Então, como nós julgamos, como nós deixamos de julgar, como somos julgados, como essa predisposição que nós temos de acusar, de uma função acusatória, está proeminente em cada um de nós em vários pontos. Lembrar bastante da Sandra Hüller, que fantástica no filme, maravilhosa no filme. Aliás, todos os atores ali estão fantásticos. Acho que é um filme que funciona muito bem, exatamente porque todo mundo está ali muito bem também. Mesmo aqueles que aparecem menos, ainda assim são provocativos, têm suas falas que têm uma função para o filme. E ele é muito bem construído, muito bem constituído nessa função dele de tornar-se um entretenimento de alto valor agregado. Para quem não conhece a Sandra Hüller, eu indico muito um outro filme chamado Zona de Interesse com ela. Zona de Interesse não é um filme fácil, não é um filme simples, é basicamente uma família nazista que se muda para frente de um campo de extermínio. Então é um filme que brinca com sons, é um filme que brinca com a subjetividade, com o sentir, com os dois lados de como as coisas são colocadas na história e de como muitas vezes a gente se dessensibiliza na função de estar ali seguindo uma determinada regra, usando essa desculpa de que eu estou seguindo ordens, por exemplo. Ela está lá nesse filme, um dia a gente pode debater em algum lugar também. Foi um dos grandes filmes, além desse, que me causaram impacto no último ano. Então, vamos tentar organizar um pouco as ideias a partir daqui, tá? Vamos falar de alguns personagens e os temas em si. Então, tem a Sandra, que é essa mãe, essa escritora que está ali fazendo aquela entrevista no início, e o marido dela está ouvindo uma música extremamente alta, e há toda uma dinâmica deles de percepção de que eles não estão tendo algum tipo de conversa, eles não têm um diálogo mais efetivo, alguma coisa está acontecendo com aquela família. Então, nós temos a Sandra, a gente tem o Samuel, que está lá, sempre naquela área mais alta, naquela perspectiva de estar naquele ambiente, trazendo dissonância, trazendo uma certa confusão, trazendo um incômodo, que em muitos momentos beira até uma certa infantilidade, mas ele tem uma presença fundamental dentro dessa construção, não só pelo que aconteceu, mas por tudo que é manejado a partir dali na relação entre os três. 3, porque nós temos o filho, Daniel, um garoto com dificuldade visual, e até o próprio Daniel, no começo do filme, ele se ausenta daquele espaço, aquela coisa barulhenta, aquilo tudo que é, aquela dinâmica que é colocado de incômodo daquela família, naquele espaço, alguma coisa está acontecendo de errado. Então, esses são os personagens principais, mas nós teremos outros tão importantes quanto o advogado de defesa, etc. Mas a trama gira em torno desse triedro, dessas 3 pessoas, dessa família. Por que eu estou falando bastante de família? Porque eu vou passar por organizações a respeito de comunicação. E de como muitas das famílias que estão ali, dos sujeitos que estão no set analítico, muitas vezes eles não conseguem ter uma mínima organização de comunicação entre as pessoas que estão ao seu redor.
Então, de uma maneira geral, vamos falar de alguns temas. A gente pode pensar que a música alta é uma provocação. O filho tem uma deficiência visual, então existe uma construção a respeito de como ele vai caminhar e estar ali naquele ambiente, junto, muito próximo do cachorro, porque o cachorro tem uma função para eles ali também. A construção da narrativa a partir de certas evidências. Isso é uma provocação minha. Então, por ele ter sofrido esse acidente, por ele ter sido morto, por ele ter morrido, a construção toda que se dá a partir disso é de uma pretensa de organização de evidências. Então, se alguém do direito estiver aí, eu acho que o Newton está aí, o Newton pode me ajudar bastante nesse aspecto, e algumas outras pessoas que também estão aí, essa construção de um caso a partir dessas evidências. A gente precisa ter a materialidade, a gente precisa ter ali o que realmente aconteceu, a gente tem que fazer teste, a gente tem que simular novamente o que aconteceu. Na organização da psicanálise, a gente pode pensar que as pessoas até estão sendo retraumatizadas em algum momento por passar por esses processos de averiguação do que aconteceu. Sejam menores, não que eles não sejam importantes, mas a gente tem que pensar sempre em como isso incide na subjetividade do sujeito. É possível conhecer a verdade a partir de perspectivas e conexões feitas a partir de experiências pessoais? Essa é uma provocação que eu começo a trazer para o lado da psicanálise, porque, estando com um sujeito, nós também tentaremos construir junto com ele essa dinâmica da própria história. A gente vai estar lá escutando, olha, naquela época era assim, eu sinto isso por essa pessoa, essa organização se dá. É um grande quebra-cabeça a construção da psicanálise. E esses quebra-cabeças, eles são trazidos a partir da própria visão do analisante, do próprio sentido do analisante. Então, a gente tem que reconstruir isso junto com ele, a partir de como ele sentiu aquilo. Porque muitas vezes ele viu, evidenciou tal coisa no passado, evidenciou tal coisa em determinado momento da vida dele, e a partir daí, numa versão adulta disso, ele tem que revisitar aquilo, e de certa forma ele olha para aquilo num outro viés. Ele vê aquilo numa outra perspectiva. Por quê? Porque ele tem novas experiências. As experiências pessoais, elas moldam um pouco como o sujeito vai se constituir dentro do seu ambiente social. Então, a gente tem que pensar esse conceito de verdade na psicanálise. É a verdade do analisante, é a verdade de como ele sentiu. E muitas vezes a gente minimiza esse sentimento. E vão ser trazidos para os sete analíticos mais diversos. Por mais que possa ser simples para nós, como analistas, essa é a forma que aquele sujeito geriu aquele sofrimento. Essa é a forma que aquele sujeito organizou o sofrimento dele a partir de uma visão. Seja ela numa determinada época da vida, seja ela em outra época da vida. Nós temos que respeitar isso a partir de uma boa escuta. E nós temos um senso muito grande de buscar uma certa responsabilização e, em alguns pontos, até uma certa punição para isso. Então, eu estou trazendo tudo isso dessa forma, porque existe um momento da transferência entre o analisante e o analista, e aí esses conteúdos vão vir, eles vão projetar no analista determinados afetos, determinadas situações, e o analista vai ter que fazer alguma coisa com aquilo. Ele não vai devolver para o analisante como se não tivesse acontecido ou tudo mais. É a visão dele, a perspectiva dele. Só que isso, de certa forma, mexe com a nossa Constituição. E daí entra algo chamado contra-transferência. A gente tem que lidar com isso o tempo todo. Porque no site analítico, nós não vamos escutar coisas que nos agradem. Nós vamos escutar muitas coisas com as quais nós não concordamos numa estrutura ética de moral. Então, se nós não estivermos preparados com a nossa escuta para acolher esses afetos, nós não conseguiremos lidar com os afetos trazidos pelos nossos analisantes. Mais ainda, a partir de nossas escolhas na relação de responsabilização, punição, da construção dessa verdade, como fica a nossa relação com essa coisa chamada desejo? Então, tudo isso aconteceu com essa família, tudo mudou a partir daí. Não é apenas a morte do pai, mas toda a construção que se dá a partir da investigação em si. Porque uma coisa muito difundida na atualidade é o conceito de felicidade. Eu tenho que ser feliz o tempo todo. A gente sabe que isso é uma anedota, a gente sabe que isso é uma mentira. Não dá para a gente ser feliz o tempo todo. Felicidade é uma organização que se dá a partir da própria ausência. Então, a pessoa só é feliz quando ela não sente que está feliz. Porque se ela sentir que está feliz o tempo todo, a felicidade nem se apresenta.
Então, o set analítico passa por esses impactos emocionais de determinados picos. Às vezes eu estou feliz, às vezes eu estou triste, às vezes eu estou feliz. A maior parte do tempo é uma neutralidade a partir daí. Só que no meio disso tudo tem uma coisa chamada desejo, que nos movimenta, que nos coloca para frente. Nessa organização desse trauma familiar, em que isso tornou-se, escalou-se muito grande, um julgamento, uma coisa relacionada com leis, com um possível assassinato em si, ou mais ainda por uma questão de suicídio, tudo muda. A vida desses sujeitos mudou. A construção a partir dali, da vida deles, mudou. Tudo que embasa o que era um construto de realidade desses sujeitos foi abalado e foi mudado a partir do ato de uma dessas pessoas, seja elas quais forem. Como é que fica a nossa organização de desejo a partir daí? E se a gente falar um pouquinho de desejo, Freud trouxe essa construção de desejo lá atrás, quando estava começando a flertar com a psicanálise, ainda estava nos passos iniciais. Então, lá em Projeto para uma Psicologia Científica, Freud entendeu o desejo como uma atração positiva para o objeto desejado, ou mais precisamente, por sua imagem minêmica. Então, é sempre na área das ideias. A gente vai desejar as coisas, mas não necessariamente aquela coisa é o que eu desejo. Eu desejo aquela representatividade que aquele objeto pode trazer para mim. Essa atração por algo não necessariamente é daquele algo, é daquele símbolo que ele representa, daquele sentir que ele representa. O que é uma imagem minêmica nessa contextualização de Freud? É a retenção de uma imagem sensorial em uma barreira de contato, o que resulta na formação de memória. Então, por mais que seja uma coisa, o objeto não seja exatamente o meu objeto de desejo, ele tem a ver com uma construção do meu sensorial. Ele tem a ver com uma sensação que eu já tive antes em algum momento da minha vida. Talvez um construto de repetição, de reencontro com esse objeto de desejo. Então, a memória, ela é importantíssima para nós. Mas existe a memória em que a gente consegue... Olha como é interessante a construção de uma imagem minêmica. Eu tive uma experiência, eu guardei ela na memória, eu sei exatamente o visual daquela experiência, e eu consigo, com a minha verbalização, colocar o que eu estou sentindo. Mas necessariamente a minha fala está representando efetivamente o que eu sinto? Por isso que é importante a gente pensar a construção na psicanálise da importância da fala e da escuta. Porque muitas vezes as palavras não são suficientes. Muitas vezes o falar, ele é importante para canalizar algo, mas é através do sentir aquela fala que eu vou mudar alguma coisa na minha vida. Então, a construção dessa estrutura minêmica, dentro de uma organização de experiências e memória, ela é fundamental para a nossa vida. Mas, mais importante, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, como é que eu explico o que eu estou pensando? Como é que eu explico o que eu estou sentindo? Às vezes as palavras não dão conta. E o set analítico tem essa coisa tão especial de ser um espaço onde ele possa falar e se escutar e sentir o que ele está falando, independente daquelas palavras. Então, existe uma importância na construção do nosso desejo relacionado a isso. Eu quero uma coisa, eu objetifico essa coisa não é representativa exatamente do que eu acho que eu desejo, porque ela é da ordem do sentir. E no set analítico eu posso verbalizar isso independente do que for. E daí, quem sabe, me apropriar desse sentir novamente. E aí a gente tem que trazer a questão do inconsciente para cá, porque não há psicanálise sem falar de inconsciente. Para a psicanálise, o inconsciente como uma parte da mente que não está acessível à consciência. Então, essa fala, essa escuta, essa percepção de si, a partir de uma lembrança, de uma memória, e que eu falo, ela não necessariamente está ali e eu consiga dizer algo sobre ela. Mas a partir do momento que eu a verbalize, esse sentir pode eclodir e eu posso trazê-la do inconsciente em muitos aspectos. Freud descobriu que muitos comportamentos conscientes são influenciados por forças inconscientes, como memórias, impulsos e desejos reprimidos. Então, as coisas estão extremamente interconectadas, a relação de desejo, a relação de memórias e a relação de como eu estou sentindo tudo isso. Por que eu estou trazendo tudo isso já no início do que a gente está falando a respeito do filme? Porque o filme também é um filme sobre desejos quebrados, desejos não alcançados, desejos reduzidos,
falas que não conseguiram se concretizar, sentires que não conseguiram ser elaborados. O filme também é a gente tem que, eu quero olhar para isso daqui além do crime. Eu quero olhar isso daqui além do julgamento. Eu quero olhar para cá por uma organização simbólica de linguagem. Então, para a psicanálise, o inconsciente é a parte mais importante dos processos mentais, influenciando, inclusive, o modo de viver das pessoas. Então, até que ponto, por menos que de forma consciente, esses personagens não se influenciaram, será que de forma inconsciente eles já não estão se influenciando há muito tempo para terem essa organização de vida ao qual eles estão suscetíveis? A gente sabe como é que uma família se constitui, a gente sabe como a gente tem que abrir mão das coisas, a gente sabe como é difícil abrir mão do próprio desejo em função de estar no desejo de uma outra pessoa. Então, só que isso não lidado, isso não elaborado, isso pode se tornar rancor, isso pode se tornar uma outra coisa, uma ambivalência mal sucedida, mais representada numa questão de ressentimento, por exemplo. Então, por mais que ela não tenha efetuado aquilo, não estamos entrando ainda nesse ponto. Será que, de certa forma, não foi desejado que aquilo acontecesse? E aí a gente tem que lidar com os nossos desejos em relação a isso também. Quem já não direcionou um pensamento extrema, considerado algo fora da moral para uma outra pessoa? A gente faz isso. Fazer isso de forma integral o tempo todo é um problema, mas de vez em quando a gente deseja o mal para outras pessoas. E essa ambivalência é importante na psicanálise, porque nós estamos falando de amor, nós podemos falar de amor o tempo todo, mas nós vamos falar de dor e muitas vezes de ódio também. Então, a construção subjetiva dessas pessoas envolvidas nesse crime, nessa tristeza, nesse sofrimento amplo. Será que essa construção de olhar as verdades, olhar os desejos, ela fica apenas no âmbito do legal? Será que dá para traduzir tudo isso que é colocado nesse filme em uma forma onde a moral, a ética e as leis e as regras, elas determinem exatamente, efetivamente, o que aconteceu ali? Portanto, as nossas percepções e ações, elas são regidas pela ordem do sentir. E a gente encontra isso no filme inteiro. No início do filme, aquela escritora dando uma entrevista, ela está ali num determinado flerte, mais para frente a gente encontra outras informações a respeito desse posicionamento dela. É uma ordem de sentir, existe uma ausência ali, ela quer alguma coisa a partir dali. A ausência do sentir do marido, ele não se realizou, ele está fazendo uma outra coisa. Em determinado momento ele fala disso, naquela discussão horrorosa em que eles têm, mas que é uma discussão muito comum para muitas das famílias às quais nós daremos sustentação a partir da terapia e da análise. Então, a ordem do sentir faz toda a diferença na construção de observação desse filme. Porque tem o sentir do filho, sabe? O sentir do filho tem uma potência muito maior, porque ele não está apenas no construto do visual, ele está no construto do auditivo. Ele tem uma outra percepção de mundo, é uma visão, entre aspas, desse mundo ao qual ele está suscetível. Pensando dessa forma, existem visões, existem formas de lidar com as coisas no sentido de comunicação. Muitos desses nossos problemas organizados a partir desse dilema da construção de um set analítico pode ser resolvidos por uma boa comunicação. Por que uma boa comunicação muitas vezes ela é difícil de ser elaborada? Tem N fatores. Mas o set analítico, isso vai aparecer com certa veemência. E a minha provocação para vocês, por mais simplista que possa ser dentro do construto de crime que a gente está falando aqui, será que se esse casal conversasse mais, será que as coisas poderiam ter sido diferentes? O filme dá todos os sinais de que sim. O filme dá todos os sinais de que eles já não estavam numa confluência de entender-se dentro da construção familiar que eles tiveram, que eles se propuseram a estar. Então, no set analítico, nós vamos encontrar muito dessa confusão de línguas entre as pessoas, citando Fera em cima de uma forma meio aberta, assim. Será que a comunicação não é parte fundamental do que nós estamos vivendo hoje? O mundo de pós-verdade, o mundo onde, além da verdade do um, a verdade do outro, a verdade efetiva, a gente tem uma pós-verdade hoje em dia,
na figura da internet, na construção do que é uma pós-verdade. E aí, dentro do que a gente pode tirar do cerne disso, é que muitas vezes a gente vai trabalhar com versões dessa verdade, com versões dessa organização desses mitos criados. Versões que, na verdade, compõem um direcionamento de uma pessoa, um direcionamento de outra pessoa, e efetivamente uma potencial verdade. E no set analítico nada disso importa, porque é só a verdade do analisante. Então, o construto social disso existe a versão da Sandra, onde ela coloca efetivamente aquilo, mais difícil de ser provado, ela depende basicamente da construção que o filho vai fazer a partir daí. Tem a versão da acusação, que constrói toda a trama expositiva deles a partir de evidências. Então, as evidências não mentem, mas as evidências deixam de dizer alguma coisa. Ou então, se eu estou no âmbito do sentir, como é que eu posso lutar, como é que eu posso brigar com a evidência em si? Então, isso passa muito pelo nosso dilema dentro do set analítico, do que é uma verdade. A gente precisa saber a verdade? Não, a gente precisa encontrar o que é o sentir do analisante. Porque ele vai falar várias coisas assim que não fazem sentido, mas fazem sentido para ele. Essa investigação passa por essa linha de acolhimento. E, além de tudo, existe a verdade. Como é que a gente lida com essas nuances? Como é que a gente lida com esse construto social junto com o embasamento subjetivo de um sujeito singular? Porque isso tudo incide sobre nós. O julgamento existe sobre isso. Na verdade, o que a gente tem é que abrir esse espaço muito grande para que eles possam ser acolhidos dentro do sofrimento deles. Então, nós estamos falando de um filme que elabora um crime, um julgamento, e, mais uma vez, eu estou tentando fugir totalmente da esfera desse julgamento, desse crime, porque eu quero falar de algo que possa comportar uma melhoria do set analítico de vocês, que será que essas pessoas não poderiam se beneficiar de uma análise, por exemplo, de um set analítico? Porque existe um crime, mas esse crime aconteceria se essas pessoas pudessem estar ali sendo acolhidas por alguém que realmente se importasse com as versões que eles têm de trazer da verdade, porque se tu levar esse casal para o set analítico, existe a verdade do Samuel, existe a verdade da Sandra, na relação do sentir deles. Só que a gente tem a organização da lei nesse processo. E como tem um crime envolvido, a organização da lei tem um outro peso nessa narrativa. E um mundo onde a gente está numa guerra de narrativas intensas, pensar o imaginário dos sujeitos, como eles simbolizam isso e a confluência disso com a possível realidade, é função do analista. Porque a gente pensa assim, eu vou estar ali com aquele sujeito. Aquele sujeito é incidido por tudo que o cerca, o ambiente todo que o cerca. Com as redes sociais, nós estamos falando de um número infindável de referências que aquele sujeito vai ter, de influências que aquele sujeito vai ter, positivas ou negativas. Aí eu trouxe um texto um pouquinho grande, mas eu queria ler para vocês, porque eu tentei encontrar nuances diferentes do que eu vi de outras perspectivas do filme para outros lugares. E essa foi a mais inusitada que eu encontrei. E é uma visão completamente diferente de minha do filme, e depois eu quero saber se algum de vocês pensou sobre isso. Ele está falando especificamente sobre a cena onde eles discutem. E uma provocativa inversão de papéis de gênero, Samuel, evidentemente cansado, fala sobre como ele faz a maior parte do trabalho doméstico e cuida do jovem Daniel. Como ele não tem tempo para si mesmo. Sandra se recusa terminantemente a alterar sua agenda de trabalho para acomodá-lo. Organize seu tempo de forma diferente se quiser, depende de você, diz ela. Descobrimos que a briga ocorreu na cozinha, com Samuel preparando uma refeição para os dois, enquanto Sandra está sentada à mesa de jantar, esperando a sua comida. A sensação de desconforto se torna cada vez mais claustrofóbica em cada detalhe revelado e a cada acusação trocada. Samuel se ressente de Sandra por ser capaz de seguir uma carreira como autora, enquanto ele não pode. Sandra joga a culpa nele e em sua falta de foco. Eu não devo nada a você, diz ela. Samuel aponta o relacionamento distante de Sandra com seu filho, acusa de saquear sua ideia do livro e traz os casos passados. Sandra não sabe o que ele está gravando nessa
que ele está gravando essa conversa? Para fazer essas acusações contra ela? Ou o claramente angustiado Samuel estava tentando se fazer ouvir? O que ele planejou fazer com a gravação? Sandra está justificada em sua lógica fria e respostas cortantes? Essa é uma das verdades, essa é uma das perspectivas, essa é uma das interpretações que se dá a partir de uma visão de alguém que escreveu o texto dessa maneira. Aí a gente pode falar de toxicidades, a gente pode falar de ausências, a gente pode falar de N outros espectros da organização social que nós estamos suscetíveis. Mas é uma visão diferente, é uma visão de uma perspectiva diferente. A pessoa cita a organização de uma inversão de papéis de gênero. Que papel de gênero é esse? Uma mulher tem que cuidar de casa apenas? O homem não pode cuidar de casa? É nessas pequenas nuances que a gente vai construir na organização da nossa investigação junto com o nosso analisante. Porque ele também tem preconceitos, porque ele também tem visões, ele também tem perspectivas. Dentro da situação do filme, será que Samuel pensou em tudo isso? Será que ele realmente se sentia ausente, sentia a Sandra ausente dessa forma? Por que ele não falou? Ela só está perguntando isso. Por que você não falou antes? Ele tinha espaço para falar, ele conseguia, ele tinha autoestima suficiente para falar? Sabe? São essas organizações que se dão a partir das experiências de cada um de nós. E o sujeito ele está suscetível a isso no ambiente comum e social. O distanciamento dos casais não se dá de uma hora para outra, ele é insidioso. A gente nem percebe quando isso acontece. Esse distanciamento entre as pessoas, essa reorganização, essa suscetibilidade ao desejo, ela acontece sem a gente nem perceber. Analítico, os nossos analisantes vão falar coisas desse tipo, eu não sei como começou, eu não sei onde parou, eu não sei onde iniciou, eu não sei onde essa dinâmica começa e onde ela termina. Porque, na verdade, ninguém percebeu muito bem, a gente só lembra exatamente os momentos melhores e os momentos mais complexos. Mas no meio de tudo isso, passa-se uma vida, famílias que têm filhos, mais ainda. Não dá para se perceber isso. Como é que fica a nossa organização de desejo a partir daí? Como é que é a nossa organização de uma possível memória que faça sentido para nós em relação ao que a gente quer na vida? O quanto de sonhos a gente abandona pela formatação ao qual a gente está suscetível? E nesse aspecto, a linguagem é fundamental na psicanálise, pois ela é reconhecida como uma função e não apenas um meio de comunicação. Quando a gente fala de linguagem, a gente não está falando só da fala, a gente está falando de comunicação não verbal, a gente está falando de estruturas que vão além de uma estrutura de fala e escuta, a gente está falando da subjetividade do sujeito. Tudo, de certa forma, diz algo sobre determinado sujeito. E a linguagem é fundamental para isso. Então, a preparação de estar no set analítico é a preparação também da interpretação de qualquer tipo de linguagem que apareça do sujeito. Porque esse sujeito vai ter uma linguagem própria. Às vezes, depois de várias sessões, você vai perceber que uma mexida no olho que em determinada frase, um simples piscada no olho, ou uma mão que vai em determinado momento da fala, ou uma percepção de olhar para cima, tudo isso é parte de um construto ali daquele sujeito, e das experiências e das memórias dele. Porque uma virada de olho para o outro lado, quando fala de alguma coisa, não diz sobre o agora, diz sobre o passado. Diz sobre como ele se encontrava num determinado momento, está revivendo esse momento de uma forma minêmica, na organização da memória com a relação do desejo dele. Então é um filme sobre determinados tipos de linguagens também, que abarca, obviamente, a linguagem da lei, que é um crime, mas não necessariamente só sobre ela, e sim sobre tudo que incide sobre aqueles sujeitos, sejam linguagens verbais, visuais, auditivas. É um filme que tem a ver com a concordância e a organização do sentir. No set analítico, essa dinâmica que encontraremos. Mais do que pensar o crime ou o sintoma, pensar no que o cerca. Eu sinto isso. O que tem em volta desse sentir isso? Eu estou aqui e não consigo me livrar disso. Isso. O que tem em volta dele? O que compõe esse sofrimento? O que organiza esse sintoma? O que faz parte desse sujeito que é inerente a ele, que ele não consegue transformar, que ele não consegue mudar, que ele não consegue abrir mão, muitas vezes.
E aí eu queria, por mais que eu não seja um apreciador de Lacan, existem formas e teorias de Lacan que são fundamentais para cá. E essa organização que ele traz do inconsciente como linguagem é maravilhosa. Então, se a gente pensar o sujeito como um sujeito-linguagem, como um sujeito que, de certa forma, se expressa, como um sujeito que, de certa forma, traz algum tipo de informação, seja ela minêmica ou não, Lacan é muito importante para nós disso. Dando um passo para trás, estudiosos como o antropólogo Claude Lévi-Strauss pensavam os fenômenos fundamentais da vida e da alma como situados no âmbito do inconsciente. Ambas as teorias são influenciadas pela linguística de Saussure e Jacobson. Então, a gente já falava sobre uma ordem da linguagem até antes da psicanálise. A psicanálise ela tem muito a ver com uma organização de linguagem. E essas pessoas, dentro desse filme, elas estão expressando N tipos de linguagem, N formas de linguagem. Depois de Freud, que também dava uma importância muito grande para a linguagem e para os conceitos de fala e as maneiras de nos comunicarmos, Lacan fez uma revisita a esse modelo freudiano e trouxe essa organização do inconsciente como uma linguagem. E, de certa forma, Lacan se apropriou e subverteu conceitos da linguística e da análise do discurso para uma confluência com a psicanálise, trazendo um novo foco para os conceitos freudianos. Então, Lacan olhou para as coisas de uma outra forma. Ele não deixou de olhar para os conceitos de Freud. Ele só implementou organizações da linguística para que o sujeito pudesse ser escutado de uma outra forma. E que o inconsciente pudesse ser um inconsciente elaborado de determinadas maneiras. Então, a palavra dita, a palavra escrita, a palavra sentida, a palavra organizada, a partir da fala e da escuta, elas têm significantes, significações e significados diferentes. Um exemplo simples que eu sempre dou aqui, às vezes ele está falando, está nervoso, etc. E fala, eu quero paz. Só entendeu pai. A partir do momento que ele entende paz, ele reorganiza todo o construto que ele fez a partir do que ele quer. Eu quero paz, mas esse é realmente o que eu quero? E onde estavam meus pais quando alguma coisa aconteceu em minha vida? Então, essa organização da linguagem é super importante para que a gente perceba o sujeito em sua totalidade no setting analítico. E de acordo com Jacques Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja, é um tecido de linguagem tramado, encadeado e estruturado. Para Lacan, no setting analítico, a gente não fala nada à toa. Tudo é importante, tudo tem uma informação. Às vezes, uma frase que não é percebida, ela é o suficiente para ser desenrolada e reorganizada dentro do setting analítico. Essa é a organização que pode ser vista como uma mudança a partir da percepção de Freud, uma versão mais moderna do que seria a linguagem. Em muitos aspectos, mais uma vez, Lacan não é parte da minha clínica. Eu tenho ressalvas a partir dele. Mas existem alguns momentos em que a gente percebe a organização lacaniana na fala dos nossos analisantes, mesmo a gente não seguindo a partir daí. Uma delas, que eu acho impressionante e eu acho muito interessante, é a percepção de que o sujeito vai lá e fala sobre si próprio. O eu é um outro, o que se percebe sobre si. O sujeito está lá falando sobre ele. Eu. Isso está no imaginário. A partir do momento que ele vai lá e verbaliza sobre esse eu ser ele entra num outro campo, num campo do simbólico. Porque ele está falando sobre ele e sentindo alguma coisa sobre o que ele está falando. Isso é o inconsciente estruturado como linguagem. Porque a partir do momento que eu falo e verbalizo alguma coisa, eu posso pegar o que eu falei e organizar os símbolos por trás daquilo que eu falei no sentir. E isso vai ter uma conexão muito íntima com o nosso inconsciente. Por quê? Porque a organização do real é um impossível de ser dito. Eu não consigo dizer. Eu preciso sentir. Então, a organização do set analítico, muitas vezes, passa por esses lugares. O analisante está lá falando sobre si próprio, papapá, e daí, de repente, ele fala, mas não é bem assim. Agora, falando para você, analista, eu percebo que não é bem assim. Mas eu também não sei dizer o que é. Só que eu sinto. E daí eu percebo e eu posso operar uma determinada mudança. Essa reorganização a partir de um sintoma faz toda a diferença. Porque muitas vezes o sujeito, o indivíduo nem vai, o analisante nem vai falar mais sobre esse assunto. Quando aquilo quebra-se uma repetição a partir desse imaginário simbólico e real, ele se vê num outro lugar. Aquilo já não incide mais sobre ele.
Então, muita gente pergunta assim, mas a psicanálise funciona, você curou, você não sei o quê. A incidência do sujeito diminui. Aquilo que era tão importante para ele em questões de sintoma diminui, a ponto de ele não falar mais aquilo, e ele vai procurar um outro sintoma. A organização que se dá na psicanálise está à busca de um novo sintoma. A gente está criando sintomas o tempo todo. Porque sintoma é movimento, é organização minêmica, organização de desejo, organização de objeto de desejo. Então, a gente vai, o tempo todo, construindo novas perspectivas a respeito de acolhimentos. Então, a psicanálise é ampla nessa percepção. E, em muitos momentos, a gente percebe que o sujeito, eles estão numa confluência ali, aqueles personagens, chegando a ponto de eles nem conseguirem falar a mesma língua, às vezes. Eles estão em outros momentos, em outras perspectivas de linguagem, falando suas próprias línguas. No setting analítico, ao falar sobre o que se tem interesse, acaba falando também sobre seus problemas, angústias e sofrimentos. Então, não é vir e trazer, eu quero falar sobre isso. Muitas vezes não é. É numa conversa, é no falar alguma coisa que parece sem importância, ele traz isso que é o que ele imagina, ele simboliza isso a partir da escuta, e ele vai ter que lidar com isso no real. Ele vai sentir isso. E muito do que a gente tem a partir da organização de sintomas passa por esses lugares. Eu trouxe de uma forma bem simplificada, tá, gente? Porque não dá para a gente falar as coisas dessa maneira. E aí, pensando numa organização de linguagem, pensando nesse filme tão pesado em termos de julgamento e crime, a percepção que tem é que a investigação acaba sendo uma investigação de si própria. Sandra está se auto-investigando. Sandra está se auto-percebendo. Ela está percebendo que muitas das coisas, das nuances da vida dela, não eram aquelas as quais ela imaginava. E daí ela simboliza tudo isso a partir de outras perspectivas, inclusive a relação com o filho. E se eu faço isso, o julgamento acaba sendo um julgamento sobre ela mesma. Então, se ela investiga, ela também está julgando a si própria. O que é certo, o que é errado, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que meu filho está sentindo, o que meu filho não está sentindo. O que todas essas pessoas que estão aqui pegando esse monte de evidências e trazendo um julgamento sobre mim mesmo, o que eu tenho a dizer sobre isso? O que o meu imaginário diz sobre isso? O que eu simbolizo? O que eu vou ter que lidar com isso na ordem do real? Então eu investigo e acabo me julgando. Esse é um sentido muito próximo de uma clínica. E eu queria trazer aqui a figura do Daniel e a metáfora da escuta, que eu acho que assim, é o meu personagem preferido no filme, sabe? Pela sua deficiência visual, por todas as suas percepções, pela experiência que a gente tem da psicanálise com os sujeitos que têm essa deficiência, eles escutam de uma forma diferente. Eles têm uma outra ordem de sentir, eles têm uma outra perspectiva de como as coisas acontecem, porque eles trabalham com uma estrutura sensorial completamente diferente da nossa. E a psicanálise passa por isso. Às vezes a gente tem que deixar a nossa frente de lado para só escutar. A gente precisa escutar o sujeito, a gente precisa elaborar essa escuta. Uma organização de uma escuta mais importante do que o que se vê, que a gente julga o tempo todo. Aquele sujeito está na nossa frente, ele está vestido de tal jeito, ele tem o tal trejeito, o cabelo está daquele jeito, tal. A escuta vai além disso. Ela vai muito além do que a gente vê. A construção de um imaginário a partir da fala. Então, a gente constrói esse imaginário junto com o analisante, ele próprio ressimboliza isso a partir da própria fala. Então, por mais que nós tenhamos também essa figura de que nós estamos ali, estamos dando uma sustentação para aquele sofrimento, a gente tem que se despir também ali na frente. Não é só o analisante que está despido, nós estamos despidos. Nós precisamos estar despidos dos nossos preconceitos, das nossas perspectivas, de tudo que nos incide como sujeitos, e tudo que não dá para trabalhar ali em relação ao analisante, nos conteúdos que traz para nós temos que ir para a nossa análise pessoal. Nós vamos levar, isso aqui eu senti enquanto estava na análise com o fulano, vai levar para a análise. E quando vocês começarem a construir os casos clínicos, vocês vão levar para a sua supervisão. Olha, está acontecendo isso, pá. Como é que é? O que eu não estou vendo? O que eu não estou escutando direito? Então, a gente constrói esses imaginários o tempo todo. Só que as elaborações se dão em um lugar de subjetividade. A gente não escuta, a gente não vê exatamente o que está ali. A gente vê o que está além de tudo aquilo. Então, a percepção desse crime tão hediondo, dessa confluência de ideias, dessa perspectiva de desejo, ela vai muito além do que aconteceu em si.
ela tem um passado, e ela vai ter um futuro a partir daquelas escolhas feitas. Então, o julgamento em si é importante. A gente está numa época de true crimes para todo lado, todo mundo gosta de true crimes, eu quero ver o que aconteceu, tal, blá, 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 sabe? Mas, na verdade, no set analítico, a gente tem que olhar as coisas por uma forma de acolhimento desses sujeitos. E muitas vezes esses sujeitos não foram acolhidos. Porque isso que aconteceu com essa família pode acontecer com qualquer um de nós. E acontece. E essas pessoas estão, diferentemente dos monstros, elas estão no set analítico. E a minha provocação final para vocês é: será que a gente consegue aprender a conviver com a dúvida? E a Renata falou daquele filme tão maravilhoso. E entre nós, mais que dê certo as coisas, por mais que as coisas pareçam ter dado certo, a gente vive com a dúvida. O quanto de nós consegue conviver com a dúvida? Quantos de nós vão conviver com essa dúvida? O julgamento que a gente faz sobre a própria investigação de si. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu quero ouvir vocês. Eu trouxe uma visão muito pequena do filme. Eu trouxe algumas outras referências. Quem quiser falar um pouco mais e entender um pouco mais sobre esses casamentos e essas deformidades, tem um filme maravilhoso chamado História de um Casamento. Para quem quer entender o julgamento das pessoas em um viés assim muito social, assistam A Caça. É um filme maravilhoso sobre um julgamento feito logo no início do filme sobre uma pessoa e de como aquele social trata essa pessoa a partir desse julgamento. E uma maravilhosa série, Os Olhos que Condenam. Tá? É emocionante ver esses garotos condenados quando eram adolescentes e soltos décadas depois. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir isso, aí a gente entende muito da subjetividade, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar de classe social, mas a gente vai falar também sobre uma investigação, uma organização de regras, uma organização ética e pessoas que perderam boa parte das suas vidas encarceradas por não terem feito nada. O que eu usei como referência aqui nesse encontro? Psicopatologias da vida cotidiana e sobre os sonhos, eu acho muito legal vocês lerem. Tem um livro da Maria Rita Kell, que para quem está começando, não entre ainda, ele é subjetivo para caramba, chama Ressentimento, mas para quem está na jornada um pouquinho mais adiantado, eu gosto bastante. Para quem não conhece a Françoise Doutor, Tudo é Linguagem, na psicanálise Tudo é Linguagem, na minha perspectiva também. E para quem quer elaborar um pouco mais a expansividade das escutas, o Salman Akhtar tem um livro muito interessante chamado Escuta Psicanalítica. Lembretes, sábado, segundo seminário do NEPA, estão todos convidados, tudo que a gente conseguir arrecadar lá vai ser direcionado para uma ONG no Rio Grande do Sul, começa às 9h15, tem que fazer uma inscrição, tem um folder muito legal, tem um grupo com o qual a gente troca muitas informações no WhatsApp, depois a gente pode trazer tudo isso aí também. Para quem não conhece meus espaços de curso, tenho lá, chama Mal-Estar e Linguagem, qualquer aluno da EPC tem 20% de desconto, tem 3 ou 4 cursos lá, vão ter mais, eu estou montando o próximo, provavelmente vai ser sobre perversões, e sobre perversões no aspecto psicanalítico mais ortodoxo, e de como são as perversões na atualidade. Quem não conhece o grupo fantástico da minha parça, a Karina, e quem já tiver mais na jornada mais próxima da finalização dos módulos, entra no grupo Pares. São pessoas que estão na jornada, estão trocando pra caramba, faz muito sentido. E eu depois vou colocar para vocês uma pesquisa de interesse do meu clube de psicanálise e cinema. Eu estou querendo montar para o ano que vem, mas eu preciso saber se existem pessoas interessadas em falar mais sobre cinema e psicanálise, tá? Então responde lá o formulário, depois eu mando para vocês. Se eu não mandar também, me lembre, às vezes eu tenho um pouco de atividade demais e esqueço um pouco das coisas. Vamos trocar um pouco? Gente, eu espero que tenha sido útil para vocês. Se eu ficasse só falando de crime, eu não ia me sentir muito bem. Vocês podem falar de crime o quanto vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Eu queria passar alguns conceitos, trazer algumas ideias e olhar as coisas por uma perspectiva diferente. Deixa eu abrir a filinha aqui de vocês. Eu não acredito que nós temos só 2 pessoas. Eu devo ter falado... Eu sempre fico meio impactado com isso. Ou eu falei alguma coisa muito interessante, ou eu falei alguma coisa muito fora do normal, quando eu faço a apresentação e tem 2 mãos levantadas. Newton, vamos lá? Boa noite a
Professor, boa noite a todos aí. Bom, Sandra, o filme é interessante, para começar pela a própria estrutura, né, da fase policial até o judiciário, né? A gente vê que, na verdade, o resultado do filme, no final, poderia ser ou homicídio ou suicídio, pelas provas até então colhidas. Mas vê um despreparo, e joga isso até mesmo no Brasil de hoje, né? Um despreparo da polícia para colher depoimentos, né? Essa necessidade do Ministério Público de querer uma condenação também a todo custo, né? Ah, sou pago, ele fala lá pelas tantas, eu sou pago para fazer isso, né? Vê um colhimento de depoimento do menor de forma equivocada, sem a presença de um assistente social, de um psicólogo, sei lá. Mas acho que interessante aí, primeiro, a questão da culpa, né? Quando do acidente, já no lado psicanalítico, quando do acidente do filho, ele se sentindo culpado porque atrasou, não pôde, mandou outra pessoa. Acho que não conseguiu. O casamento, me parece que começa a desmoronar a partir deste momento, na questão do acidente do filho. Embora ela tenta conversar com ele e dizer, não, que isso não tem nada a ver, né, que poderia acontecer. A frustração do marido também por não conhecer, por não conseguir ser um bom escritor, né, isso também traz o tempo todo, estanca o diálogo pelo casal, naquela briga lá, né, o que é normal numa briga, você também jogar tudo para fora, né? Então, ele culpa ela de plagiar, embora ele tenha autorizado a usar da ideia dele, né? Porque foi um outro livro, na verdade, um capítulo de 27 páginas, transformou em 300 e tantas páginas. Então, não era um plágio, era mesmo compra de uma ideia de algo que não ia para frente. Além do mais, algo também ficou muito solto, e achei que faltou diálogo, a bissexualidade da própria esposa. Né? Porque ela chegou a ter outro relacionamento, chegou a superar esse relacionamento, mas aí começa o filme também, ela tendo contato com, naquela entrevista, né? A questão bissexual ali também tá manifesta. Mas uma preocupação também aí, ou uma questão, porque, primeiro, o filho assiste o julgamento. Lá pelas tantas, a juíza quer afastá-lo da sala, porque os depoimentos iam ficar mais fortes. Né? Mas ele mesmo fala, mas por que eu vou ser afastado? Se eu for afastado, e aí a gente preocupa mesmo com a internet, com outros meios de comunicação, eu vou ficar sabendo de uma forma ou outra. Aí a juíza deixa ele ficar na sala. Não sei se também era o correto, né? Porque lá era tudo de uma vez que veio, né? E se ele ficasse sabendo a contas gotas, era uma maneira dele absorver melhor essa questão. Mas o que fica aí também em aberto é a questão do qual o momento de se contar para os filhos esses entreveros entre o casal. Porque se você fala também, e hoje nós temos um direito que nós chamamos de alienação parental, se você fala a verdade para o filho, dependendo da idade, ele não suporta, inclusive você joga o filho contra o pai, ou vice-versa. Então, isso ficou em aberto e ainda está em construção. Qual o momento que nós temos para transmitir algo da vida dos próprios pais para o filho? Ou se ele, com o tempo, vai absorvendo por si mesmo, se o impacto dessa maneira não seria melhor absorvido, né, pelo filho. Porque a hora que ele sabe mesmo, né, dessa briga, tudo o que ele faz? Aí eu preciso ficar sozinho um pouco para poder processar tudo isso aí acaba encontrando a saída, né, para o desfecho, na qual me parece que desde o início era mesmo suicídio dele, e o próprio filme vai confirmando, né, no transcorrer do enredo, na verdade, ele já mesmo tomando remédio, né, ele já preparando o filho, né, com a analogia do cachorro, né, você pode perder o cachorro, essas coisas todas. Então, essas questões que eu observei aí, Sandro e colegas, né, é um filme que realmente tem que repensar muitas coisas da convivência, e essa proposta também. E o casal, por que não dialogou? Porque lá pelas tantas era um também empurrando o pensamento no outro. Ele, acabaram lá no Alto Suíço por imposição dele, não houve um diálogo também, ela não queria, ela acabou indo.
ela também, né, com esse papel essa modificação de papel como escritora, apagando e transformando mesmo como o pai dos filhos de ambos. Então, tem várias questões que precisavam ser mais bem articuladas entre o casal, e até mesmo, né, ela, como escritora, auxiliá-lo nessa proposta de querer ser escritor também. Poderia, na verdade, ela utiliza da ideia dele em vez de incentivá-lo, né? Aí que entra uma outra questão. Você já tinha um livro esboçado, ou alguns capítulos do livro, se ela gostou, por que não incentivá-la a escrever o livro? Ah, não, eu vou pegar essa ideia, você me autoriza a pegar isso. Acho que uma frustração é maior aí também. Mas foi isso que eu observei. Eu acho que a questão pelo lado jurídico, hoje é muito difícil de quando você comete um crime a dois, né? Ou sem testemunho. Pode acontecer tanto a absolvição como a condenação. É muito subjetiva essa questão. E já jogando um pouquinho também de... Hoje, e se fosse o contrário? E se aparecesse a mulher, em termos de hoje, morta lá? Não seria condenada pelo feminicídio, por essa onda que tem de... nós temos que achar um culpado e evitar que essas agressões do homem com a mulher aconteçam. Não é bom homem agredir mulher. Mas também condenar, né, por condenar, inclusive transformando uma prisão que deveria ser só depois da sentença transitada do julgado como norma, como está acontecendo, há algo de errado nessa proposta. Então, esse filme traz muito dos erros da fase policial até a fase judiciária também, com relação a uma condenação e uma cobrança da sociedade. O pouco que apareceu lá, você vê, né? Aqueles repórteres todo chato lá perguntando, mas ela fez isso, ela fez aquilo, achou uma confissão, etc. E o advogado se esquivando dessa intromissão também muito comum da imprensa na vida das pessoas. Então, foi isso que eu percebi, caros colegas. Ótimo, 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 ótimo. Inicialmente, pensar assim como eles estavam realmente no momento ruim de comunicação, né? Eu trouxe a coisa do desejo hoje para entender de como quando a gente decide se relacionar com alguém, a gente abdica de vários desses desejos. A gente abdica, a gente direciona para outros lugares, a gente direciona para outros objetos de desejo, e muitas vezes, em algum momento, a gente vai até suportar estar no desejo do outro. A gente vai querer dar suporte a esse desejo do outro, deixando muitas vezes de lado o nosso desejo. Então, essa construção que se dá, e depois, posteriormente, a gente vai falar de suicídio, ela não está acontecendo naquele momento. Dá-se a impressão de que talvez fosse alguma coisa momentânea e tal, mas, ele estava há muito tempo já naquele momento, ele não falava sobre as coisas, que tipo de abertura ele teria para falar, será que ele realmente conseguia ter uma força organizacional, psíquica, para poder lidar com tudo que estava acontecendo com ele na época? Quando o filho vai para fora da casa, logo no começo do filme, a gente já pré-julga e já imagina que aquela criança já viu aquilo outras vezes. Então, para eles, existe até uma normalização de tudo que estava acontecendo e tudo mais. Então, o Newton falou uma coisa interessante que a gente ouve muito no set analítico. Naquele momento, naquela discussão, eu joguei tudo para fora. Então, qual é o momento certo de não se jogar tudo para fora? No set analítico, a gente tem muito disso. Eu queria falar tal coisa, eu não consigo falar tal coisa, eu não vejo abertura, mas a pessoa vive com uma outra pessoa há 20 anos e não consegue achar essa abertura para conversar. A gente tem que auxiliá-la a criar essa forma de poder se comunicar com o parceiro novamente. Porque senão a gente vai para extremos. Ou a gente explode, ou a gente faz alguma coisa muito mais complexa, ou mais ainda, a gente vai por outros atos. Esses outros atos são muito na organização de uma traição. Então, eu estou cansado dessa relação. Eu vou arrumar uma outra pessoa para implodir isso aqui tudo. Por quê? Porque eu não estou aguentando. A psicanálise tem um direcionamento para isso, de que isso não tem uma explicação. A pessoa já está num lugar onde ela não suporta mais. E para essas pessoas, elas preferem implodir uma relação de décadas do que ter que enfrentar que possivelmente elas também não conseguem lidar com o que está acontecendo. Partes conjuntas de um setting analítico. Bissexualidade, quando não é bem organizada, quando não é bem colocada, quando não é bem elaborada no casal, isso acaba em um momento se tornando problema também. Porque, no começo tudo bem, tá legal, eu aceito, etc e tal,
mas nós somos sujeitos na organização do sentir. As vidas, por mais que estejam juntas, elas têm uma rotina, um caminho diferente. E essas coisas vão tomando outras formas a partir das experiências que a gente tem. No set analítico, a gente vai encontrar essas experiências variadas também. A alienação parental é um negócio super importante da gente perceber, da gente entender. Uma das coisas que a gente tem que entender, a gente nunca vai influenciar o destino daquelas pessoas que a gente está recebendo no set analítico. Mas a gente precisa de ter alguns conhecimentos do social. Freud chamava isso do mal-estar da nossa época. A gente precisa saber as coisas que estão acontecendo para que esse acolhimento possa ser feito de uma forma mais organizada e melhor para que aquele sujeito possa elaborar. E a gente pensar na dinâmica do suicídio. Só quem esteve em algo... Desculpa falar dessa forma, não quero trazer gatilho, mas deixa eu tentar organizar. Só quem esteve numa situação tão complexa quanto essa sabe que há uma construção para esse momento, para ir ao ato. O ir ao ato é um momento que a pessoa já não está mais se aguentando de forma alguma. Ela não conseguiu se expressar, ela buscou outros subterfúgios, bebida, drogas, o que for, etc. e tal, sem julgamentos, mas ir ao ato é uma coisa vai muito além de qualquer tipo de dor, de qualquer tipo de sofrimento. Então, a gente tem que perceber que esse sujeito, esse pai, ele estava em sofrimento, independente de quem, na relação com a culpa, não é quem é o culpado, é quem lida com a culpa, quem está lidando melhor com a culpa advinda de cada um deles. Esse sujeito, esse pai, ele já estava há muito tempo para ocasionar isso, para conseguir, e nisso ele já estava se preparando há muito tempo. Essa dor não é de agora, essa dor não é desse momento. Set analítico é isso, a gente pensa que não é, mas incide tudo sobre isso. E eu volto a dizer, esse sujeito morreu, mas ele deixou. E essas pessoas que ele deixou vão ter que lidar com isso o resto da vida, com essa atitude. E aí o set analítico é o espaço onde essas pessoas podem falar do que elas quiserem, da forma que elas quiserem, do imaginário delas que elas quiserem, para que possam simbolizar e lidar melhor com isso de uma forma mais real. Silmara, vamos lá? Boa noite, pessoal. Eu tive a impressão, assim, que a comunicação não era ruim só na família, que a comunicação era ruim em geral. Os dois não conseguiam conversar com o filho, mas também a forma como foi lidado o julgamento, principalmente em relação ao menino, aquilo me deu um desespero. A forma como eles trataram o menino durante o julgamento, deixando ele ficar lá, deixando ele participar daquilo, achando que não teria problema nenhum ele participar e ouvir tudo que ele ia ouvir. Assim, não tinha ninguém que se preocupasse com os traumas que isso ia causar nele. Ninguém ali pensou nem por um momento os traumas que essa situação toda ia trazer para ele. Então, me pareceu assim que tinha problemas de comunicação em relação a todo mundo. A juiz, o advogado, o promotor público, todo mundo ali tinha questões de não conseguir se comunicar direito. E eu fiquei morrendo de pena daquele menino. E de como ele vai ter que lidar com isso no futuro. Então, eu fico muito feliz quando eu ouço o que a Silmara falou agora, porque é observar mesmo o que é um filme, o que é um entretenimento. Entretenimento é aquilo que está na nossa frente e tem um monte de coisa ali atrás. Esse lá atrás é o que realmente importa para nós. Fazendo mais uma vez uma metáfora com a psicanálise. Tem a palavra e tem o que ela significa. Tudo que comporta aquilo. Eu fiquei destroçado pelo que fizeram com o garoto. Eu fiquei assim que eu não consigo nem falar muito bem com os tipos de violência ao qual aquele garoto foi suscetível. Mas essa é uma visão particular minha, a Silmara sentiu da mesma forma. Mas nem todo mundo olhou por esse viés. Eu tenho um foco muito grande na questão da perversão. O que perversão é para a psicanálise de uma forma bem simples?
Perversão eram atos que não eram permitidos pela sociedade na época de Freud. Então, incluído aí a homossexualidade. Era um sujeito perverso. Então, a mudança que vai acontecendo nas construções subjetivas da história e da sociedade nos mostra que a perversidade tem um outro campo. Para mim, o que fizeram com esse garoto entra no campo do perverso. Ninguém pensou no que estava acontecendo com aquele. Por que está tratando aquele garoto como adulto? Esse garoto já tem que lidar com uma deficiência extremamente complexa. Sabe? Estava passando por uma situação pai e mãe. Ainda colocaram todo um peso de que ele ia resolver o problema todo. Sabe? A violência não é apenas uma violência física, é uma violência subjetiva, uma violência emocional, uma violência psíquica. Sabe? A minha questão com o adolescente é um pouco por isso, porque cada vez mais a gente está normalizando certas perversidades, certas violências, sabe? Isso me preocupa pra caramba. Mas eu estou 100% contigo, Silmara. Eu acho que sim, as pessoas deixaram... Existe uma dessensibilização da sociedade na atualidade. E você falou deles não conversarem faz tempo. Eu não sei se... Talvez vocês tenham visto o filme dublado, mas o filme legendado mostra que eles falavam línguas em alguns momentos, por regiões diferentes. E até dialetos diferentes. Isso, numa visão semiótica, ninguém conversa. Ou alguém tem que saber para entender o que está sendo dito. A organização semiótica da coisa passa por aí, entende? Mas obrigado demais por ter trazido dessa forma. Fico feliz, não pelo garoto, mas por você ter percebido da mesma maneira que eu. Fernanda! Oi, boa noite a todos. Como eu já tinha falado para o Sandro, eu gostei muito desse filme, porque eu já tinha assistido ele há muito tempo atrás. Só um gancho nessa questão do menino, a gente tem que levar em consideração que eles estão na França, né? E que a idade penal lá é 13 anos. Então, eu imagino que aquele menino, com a idade que ele o jeito, a forma que se pensa deve ser diferente também, né? Ele deve ter mais ou menos essa idade. Bom ponto. E daí vem a questão cultural também, né? Do contexto local. Mas o que me chama muita atenção, eu me concentro na questão do casal. Eu acho que o desfecho, pouco importa se ele morreu, se ele se matou, a questão é a culpa, porque ele, por ser responsável, né, ela jogando essa responsabilidade dele no acidente do filho, eu imagino que isso deve ser mais um ingrediente de todas as questões que ele só fala em um momento no filme, e ao mesmo tempo diz tanto, né? A gente sabe tanto sobre os tormentos que ele tem. Um deles é essa, a culpa, né, pelo filho perder a visão. Então, isso é muito, muito forte, eu acredito, um pai ter essa responsabilidade, né? E a questão que você falou do gênero, essa inversão, que eu achei fantástica, porque a gente vê ali a fala de muitas mulheres, né? Todas nós nos reconhecemos em algum momento ali daquela fala, daquela discussão. Eu que faço, eu que cuido, eu estou sempre, eu sou o seu suporte, então, é a fala da mulher, né? Isso que eu achei fantástico, porque o que ele está reclamando é o que a maioria das mulheres vão reclamar dentro do set, né? Que elas estão sobrecarregadas, que ela não tem tempo para ela, que o que é para ela fica sempre em segundo plano. E daí a gente vai pegar, eu viajei até ali nessa questão, se a gente for ver lá Marie Curie, que ela viveu isso, né? Ela teve a sua pesquisa para o marido, a pesquisa era dela, mas quem é o inventor? Era ele, ela foi reconhecida muito tempo depois. E ali ele fala que ela roubou a ideia dele, né? Mas, e daí, o que é roubar uma ideia?
quando a gente faz uma discussão de ideias, como que eu posso dizer que é um roubo de ideia ou não? E se eu tenho a ideia e eu não faço nada com ela, como é que eu posso dizer que o outro roubou? Então, são tantas discussões ali, tão profundas, mas que daí você olhando pelo lado dele, que é o que sempre vai marcar, é como se tudo tivesse sido roubado dele, né? Roubado, entre aspas, aquela virilidade, né? De ser o homem que provê, né? Veja ela, eu achei fantástico essa mudança, porque ela é o homem que a gente vê, que está sempre flertando, que vai dar uma entrevista, está flertando com a moça, que está de olho no outro, que sai e tem um caso fora, que o último a saber é o marido, né? Então, são tantas nuances ali, e que, no final das contas, ele não soube lidar, né, com toda essa questão de conviver com uma mulher, o falo, a mulher que tem o falo. Porque, na verdade, é isso, né? É ela que está ali na condição de poder, em todos os sentidos, econômico, como se, e até outra nuance, você pode escolher a casa, a gente vai morar na França, não tem problema, se é o que você quer, se te deixa feliz, meu bem, a gente vai para lá, né? É como se ela fizesse uma concessão para ele, mas são concessões que não preenchem, né? Que são migalhas ali naquela relação. Então, eu acho muito, muito interessante. E muitas vezes a gente fica justamente impactado por ver uma mulher nessa situação. Porque, normalmente, se fosse um homem, seria mais um filme como tantos outros. A diferença ali é porque é uma mulher. E falo mais, será que se fosse ao contrário, haveria uma investigação? Será que não seria óbvio que foi um suicídio? Será que só não houve uma investigação porque era uma mulher? Né? Na condição ali, e com esses agravantes? Então, deixo aí a minha provocação, mas eu acho que é um filme que se diz muito pouco e deixa muita margem para a gente pensar. E, principalmente, eu acho que todas essas questões ali que ele pontuam são questões femininas, e é por isso que nos impactam, porque elas são o que as mulheres dizem, né? São as reclamações femininas. E é isso. Eu concordo 100% contigo também. Não entrei muito nesse ponto, porque realmente queria ouvir vocês falando sobre isso. Acho que tem dinâmicas que podem ser levadas para questões de feminicídio, como o Newton comentou, extrapolação da mídia, hiperexposição, pré-julgamentos, organização de machismo. Acho que dá para a gente falar sobre várias dessas coisas juntas. E eu também fico pensando sobre se a investigação seria dada essa importância toda se fosse de uma outra nuance de gênero. Concordo 100% contigo. Silvana, vamos lá? O Fabrício ou alguém da IPC colocou no chat o formulário de pesquisa, caso vocês queiram saber o que é o Clube de Cinema e Psicanálise, tá? Silvana? Oi, gente, boa noite. Oi. Então, eu achei bem interessante o filme em si, ele é bem interessante, mas um fato que me chamou muita atenção mesmo foi na hora que o psicanalista dele é entrevistado. Porque esse psicanalista, o psiquiatra, que na verdade tem uma formação médica, porque ele trata ele com medicação, né? E a gente entra aí numa linha em que o paciente, às vezes, ele precisa de medicação para ser tratado, ele acusa a esposa. Ele, em determinado momento, ele fala, não, você calou ele, você oprimiu ele,
né? Então, entra a parte do o que eu peguei para mim, né? Entra a parte do você não pode ser parcial, porque você não sabe a dor do outro. Você, quando você tem uma pessoa que vai até você para um tratamento, você sabe a história na narrativa daquela pessoa. Foi o olhar daquela pessoa. Foi o sentimento daquela pessoa. Então, aquele profissional ali, ele não tinha a narrativa do filho, ele não tinha a narrativa da esposa, ele tinha somente a narrativa do paciente dele, que era o marido. E na minha cabeça ficou a seguinte pergunta, tanto que o promotor pergunta a ele, né? O seu paciente alguma vez deu indicação de que iria cometer suicídio? E ele fala não. Então, o que passou despercebido ali? Porque você consegue entender quando uma pessoa ela tem uma dor profunda, né? E ele era um médico, porque ele prescrevia medicações, né? Então, quanto profissional, eu me perguntaria, o que eu deixei passar? O que eu não vi? O que eu poderia ter visto? Porque para ele chegar ao ponto do suicídio, muita coisa aconteceu. Ninguém simplesmente acorda e fala, tô triste, vou me suicidar. Ele ali foi realmente um conflito de não diálogos, não teve diálogos, e os diálogos que teve foram bastante conflitantes em algum momento. Mas em algum momento, para aquela família ela se estabelecer, houve diálogo. Porque nenhuma família se estabelece fora do diálogo. Em algum momento, aqueles dois eles tinham um diálogo, eles tinham sonhos juntos, eles tinham perspectivas e tiveram um filho. Então, aonde começou a ruir? Qual foi o ponto que ruiu aquilo? É um ponto que, por exemplo, uma colega aí falou, né, de colocar aquele menino lá e tal. Na França, outra colega colocou bem colocado aí que na França a lei é diferente. Mas é uma coisa que não vi em momento nenhum do filme, o maternar. Ela não materna, aquela mãe não é uma mãe materna. O que é o maternar? É o cuidar, é o zelar. Ela não maternou, ela é uma mãe. Ela fez um checklist, escrevi um livro, plantei uma árvore e tive um filho. Porque o maternar é você cuidar. Então, se o seu filho pegou o pai dele morto, eu já tenho que proteger aquela criança, porque ali vai haver trauma. E eu, como mãe, não maternei. Ela, todo momento, ela falava, eu quero beber, eu quero beber. Ela é alcoólatra. Ah, lá fora o pessoal bebe pra caramba, tudo quer beber e tal. Mas ela falava o tempo todo, eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber. Ela era uma pessoa que gritava um tratamento psicológico, uma junta de tratamentos ali. Ela também precisava de tratamento. No caso, o marido fazia tratamento. Ela poderia achar, não, não faço, tinha os seus escapes, que era, como ela mesma falou, ela traiu com mulher para ele não se sentir diminuído. Ela tinha uma bissexualidade? Tinha, mas ela falou, não, eu trair com mulher para que ele não se sentisse diminuído. Então, nela cabia também um tratamento psicológico. A maior, o que eu vi nesse filme todo, a pessoa que mais sofreria e que sofreu ali, a pessoa que mais precisava ser amparada ali era a criança. Porque ela, como adulto, ela tinha escolhas. A criança não. A criança ela não tinha essas escolhas, ela não tinha esse poder de escolha. Ela
simplesmente foi colocada naquela situação. Ela não acolheu o filho. Tudo bem que na França, né, eles são meio assim com os filhos, vamos criar, você vai ter que... Mais para fora do Brasil, algumas culturas são de você criar o seu filho para mais realidade, né? Você não cerca tanto. Mas ali ela foi de um extremo não maternar. Ela podia, claro, toda mulher pode correr atrás da sua carreira, ser escritora, se optou por ser esposa. Eu venho muito de uma linha de que as suas escolhas são responsabilidade sua, a partir do momento em que você as faz. Você tem noção do que você tem que responder pelas suas escolhas. Então, ela fez a escolha de ser mãe, ela fez a escolha de ser casada, ela fez a escolha de ser escritora. A partir do momento em que você faz essas escolhas, você tem que saber que você vai ter que arcar com elas ou que alguma parte delas vai falhar e você vai ter que levar isso. Só que ali, ela deixou uma carga muito pesada para o filho. Eu achei assim, para mim foi esse ponto. A carga que ela deixou para o filho e o psicanalista que jogou aquilo em cima dela. Ele não parou para pensar também. Ele quis defender o paciente. Tem alguns Foi pontos isso, bem fantásticos, assim, no que você está dizendo. Aquele profissional de saúde me deixou desconcertado também. Mas querendo, é até difícil falar isso, tá? Mas a gente vai encontrar na nossa jornada alguns profissionais, assim. Em algum momento vocês vão se deparar com uma construção da psicanálise junto com a psicologia e com a psiquiatria. E é importante esse triedro, essa organização com os colegas psis, porque muitas pessoas estão sendo medicalizadas. Mas pensando no que você disse a respeito do profissional de saúde do marido, até que ponto ele estava medicado, mas estava sendo escutado? Até que ponto a medicação ela surtia determinado efeito e até que ponto ela não tinha mais efeito? Porque o que a gente faz, essa construção que a gente faz com a psicanálise, passa muito por nós termos pares no sentido de psiquiatras. Então, muitas pessoas que vêm para o site analítico, elas já vêm medicadas. Hoje em dia, seja numa simplicidade, seja numa coisa um pouco mais moderada, mas em coisas que impactam um pouco mais. Então, a gente vai também tratar com isso, com esses profissionais, e muitas vezes eles estão ali, não estão muito preocupados com a organização de fala e escuta, é a medicação por si só. E é um sintoma da atualidade, vamos dizer assim, a gente tem que olhar tudo que está em volta desse sintoma, né? Sobre mulheres e desejo, eu concordo com você sobre as nossas escolhas, mas em partes, porque nós também somos regidos pelo que nos cerca. Então, existe uma construção social que determina alguns papéis. O homem tem determinado papel, a mulher tem determinado papel, tal. E, às vezes, a gente entra nessa linha achando que é parte do nosso desejo, mas para atender a um desejo do social. E aí a gente se arrepende. O que tem acontecido muito no setting da atualidade? Casais que vêm conversar sobre nós estamos em dúvida sobre ter filhos ou não. A gente acha que o espaço clínico é um espaço onde a gente possa debater isso de uma forma mais organizada. Ou então, mulheres que vêm e falam, eu estou aqui na análise para saber se eu devo me tornar mãe ou não. Então, são problemas da contemporaneidade, são visões a partir de uma perspectiva de inserção social. Será que aquele papel que esperam de mim, eu quero cumprir? Eu consigo cumprir esse papel? Então, são construções que a gente faz junto com os nossos analisantes a partir daí. E a mulher, com essa abertura maior do espectro de desejo dela, ela está cada vez mais frequente no set analítico. Eu estou aqui para descobrir se esse emprego aqui vai ser bom para mim. Se eu aceito o emprego, que eu continuo no meu emprego, ou se aquele outro emprego me parece muito legal, talvez seja uma oportunidade para mim. Ou, no sentido do masculino, também alguma coisa no tipo, eu já vejo que eu e minha esposa não estamos mais na ordem do desejo. Eu preciso descobrir se eu quero continuar nesse lugar, se ele tem um conserto, e como eu posso perceber se eu posso conversar
com a minha esposa de uma forma um pouco mais aberta sobre isso. Então, extrapolam o nível da organização social, do papel que nos é definido como seres sociais, sabe? E lá no filme, você falou do desejo dela da maternagem, você me lembrou automaticamente de um filme chamado Precisamos Falar sobre Kevin. Ali, eu acho que vai ter uma relação de maternagem ou não fantástica. Quero ter um filho, devo ter um filho, vou cuidar desse filho, esse filho é parte do meu desejo. Acho que fica aí a gente já falou sobre ele aqui, mas fica aí também uma dica para falarmos sobre maternagem em outros momentos. Acho que maternagem é um bom tema. Eu vou anotar aqui para a gente tentar colocar algum filme sobre maternagem. Não do estilo do Kevin, alguma coisa um pouquinho mais ampla. Obrigado, Silvana. Joselito, vamos lá? Que eu estou extrapolando o tempo para variar, né? Uma boa noite a todos, professor, a todos que estão aí participando da live. Espero que tenha outros professores, ou eu só tenho como aluno, né? Convite da Psicanálise Curitiba, né? Participar dessa live para buscar mais conhecimento. Estou escutando vocês. Assisti o filme, sim, também, Anatomia da Queda, né? De uma queda, muito bom o filme, assim. Eu sou de João Pessoa, meu nome é Joselito, né? Como eu falei. Sou de João Pessoa, Paraíba. Faz 4 meses que eu estou querendo exercer e buscar a formação de psicanalista, né? Eu trabalhei numa clínica de psicologia, né? Isso, eu conheci uma pessoa que era psicanalista e comecei a conversar com ela, e uma doutora, e foi muito forte para mim chamar a buscar a formação, né? Eu também sou técnico de segurança de trabalho, né? Trabalhei em várias profissões, né? E sempre tive o desejo de buscar mais conhecimento, e a psicanálise foi uma coisa que eu já vivi, assim, muito tempos atrás, né? Eu sou católico, eu da Renovação Carismática, eu sou da Renovação Carismática, e eu trabalhava numa equipe chamada de intercessão e fazia conselhos também, escuta, aconselhamento e orações. E isso foi se encaixando na minha vida, e chegou um dia que um pouco tarde, mas não quer nada para nada, tarde para nada, né? Tem que buscar mais o conhecimento. E assim, eu não posso falar muita coisa não, porque sou aluno, eu me considero aluno ainda, estou em busca de conhecimento, já adquiri algumas coisas muito importantes da psicanálise, né? Já fiz alguns cursos. O que veio muito assim no filme, na questão do diálogo entre o casal e os filhos, né? A questão também, acho que ainda precisou ser encaixada a questão do temperamento, né? Os temperamentos de cada um deles, né? Ter estudado isso aí, né? No caso, tem o personagem do médico, psicanalista, né? Também faz parte do filme também. E dizer, assim, que toda essa realidade que foi passada no filme, que o professor dizia também para a gente, essa realidade real. Vai acontecer e acontece todos os dias em muitas famílias, em muitas situações, claro. Um filme é um roteiro, uma criação, né? Mas que leva muita realidade em todas as situações. E eu também que assisti muitos filmes de CSI, né? De investigações também, né? Americanos, e leva muito assim os dois lados, né? Tanto a psicanálise como também a questão da investigação CSI. E isso é muito importante para nós que queremos buscar o conhecimento do ser humano, da mente humana. Foi muito importante para mim, com certeza, esse filme, Anatomia de uma Queda, porque tem muitas realidades, são muitas realidades do filme, e tem as realidades que são reais, né, de cada um que atende, o seu professor psicanálise, né? Atende pessoas, famílias, pessoas com seus problemas, traumas, ressentimentos, mágoas, e situações diversas, né? Tanto dos vícios, outras coisas. Então, acho que é importante, cada vez mais, eu estou aqui para buscar conhecimento, escutar, né, para aprender. Eu não vou ficar muito tarde, porque eu trabalho de madrugada, eu tenho que acordar muito cedo, Tem que mas descansar, Joselito, tá certo. estou aqui para aprender. Obrigado pela abertura. Seja muito bem-vindo. O que nós pudermos ajudar, estaremos aqui à disposição. Psicanálise é um caminho que a gente faz em pares, a gente precisa dos nossos pares, então conte com a gente com o que você precisar, tá, Joselito? Leonardo, vamos lá? Boa noite, gente.
Dá para me ouvir ou tá picotado? Não, dá para te ouvir sim. Ah, tá, porque minha internet some as imagens, volta as imagens, enfim. Eu assisti milhões de coisas depois de ter assistido o filme, então eu vou pelas lembranças um pouco do que eu tenho, né? Eu sei que eu assisti o filme numa ótica muito parecida com a do Newton. Assim que ele falou, eu comecei a lembrar, até pensei que esse filme poderia ser uma minissérie, digamos assim, colocando aquela minissérie que é repetitiva, assim, da mesma situação, no momento do pai, dando uma ênfase no pai, no momento da mãe, dando uma ênfase em quem é a mãe, né? No momento do filho, dando uma ênfase em quem é o filho, no momento da investigação, enfim. Porque o que eu achei ali, além de diversos erros jurídicos, como um antigo profissional da área jurídica, né? Eu não senti, eu fiquei com muitas dúvidas, por exemplo, a mãe era alemã. Alemão a gente já sabe que é um pouco mais frio com o filho, né? Com o filho não, com a sua... São pessoas um pouco mais frias, assim. E aí eu percebi que ela tenta se aproximar a todo momento do filho depois que ocorre o acontecido. Eu fiquei em dúvida, isso já acontecia ou isso não acontecia, né? Se já era assim ou não era. Por que que ele gravou aquela específica discussão? Será que foi ali uma maneira de demonstrar um pedido de ajuda? Será que aquilo foi voltado para a família ou foi voltado para uma investigação, né? Será que ali ele estava querendo... porque quando a pessoa perde as perspectivas na vida e ainda mais se culpa por outros, como no caso do acidente da criança e tudo mais, ela pensa em tirar a vida, assim. E a vida, às vezes, parece ser a única saída para lidar com tudo aquilo, né? Então, o filme deixa tudo isso muito aberto para interpretação. Mas o que alguns pontos, sim, me chamam a atenção. Por exemplo, no curto espaço de, de depoimento do investigador, chefe ali, ele parece ser um bobão, assim, ser um... Ah, então tinha sangue lá, então a gente presumiu que era assassinato. Enfim, eram respostas muito vagas, e a gente sabe que não funciona assim, né? Você tem que ir atrás de provas que consubstanciem, por mais que tenham feito lá uma reconstituição e tal, mas provas que consubstanciem o acusatório alegar que foi um homicídio, né? O fato de estar sendo alegado que foi um homicídio e que quem cometeu foi a mãe, faz ela se aproximar mais do filho ou não faz? Faz ela sentir que errou ou não faz, né? Eu acho que são nuances, Leonardo, que são importantes a gente observar como coisas que são jogadas no filme para trazer exatamente esse tipo de reflexão. Na minha visão, tá?
A mãe, ela estava ali, a vida continuava. Não é que ela, apesar da maternagem trazida pela Silvana, o ocorrido faz com que ela tente se reaproximar do filho de alguma forma. Eu acho que isso é natural de cada um de nós. Qualquer um que estivesse naquela condição, provavelmente tentaria uma reaproximação, principalmente sobre aquela incidência toda que estava vindo sobre o garoto, né? E esse processo de que parece que as pessoas não estavam se importando, casos midiáticos, eles têm uma exigência da mídia com uma certa velocidade. Então as pessoas querem achar um culpado o mais rápido possível. Resolve, faz, tal. Por mais assim que exista uma ordem ética das coisas, jurídica das coisas, casos midiáticos têm uma exigência subjetiva do povo, das pessoas, das partes interessadas, para uma resolução mais rápida. E ali, se a gente colocar o elemento da mulher colocada naquela posição, provavelmente eles queriam resolver mais rápido ainda. Sim. Por causa da questão da subjetividade colocada ali, que a Fernanda bem lembrou, né? Sim. Acho que são nuances que vão permeando assim, um debate, uma amplitude. E aí tem aquele... o depoimento final do filho, em que ele pede para ficar longe da mãe, também deixa a gente a entender, deixa a gente a pensar, né, se ele resolve ali parar um momento para pensar, bom, vou aqui falar a verdade como ela é, ou vou tentar ajudar a minha mãe que está sofrendo uma enorme pressão. Foi isso que me tocou um pouco ali, né? E queria ficar longe da mãe, enfim. Mas mais uma vez, é um dilema que o filme nos coloca para apelar para a nossa humanidade. Sim, sim. Fala a verdade ou não fala a verdade? É uma criança ou não é uma criança? Me safo ou não me safo? Tem toda a nossa sobrevivência envolvida ali dentro do processo, né? Exato. Eu não estou com as minhas reflexões querendo chegar a uma conclusão, porque eu não concluí nada do filme, né? O filme, ele não te deixa, na minha opinião, concluir nada. Porque pela investigação policial tem respingos de sangue onde não deveria ter. Mas essa é a pergunta que eu fiz no final. A gente consegue conviver com a dúvida? O filme tem essa reflexão. A gente consegue viver assim? Sem certezas? Pois é. Acho que é por aí. Mas aí fica, que dúvida? Por que ele se matou? Várias. Desculpa, Leonardo. Então, exato. Ele se matou, o que me deixa entender é por falta de perspectiva na vida e por culpa que ele carrega, né? Além de que a família que ele tinha, no caso de uma esposa bissexual, ter mentido para ele que foi uma vez que traiu ele, mas na verdade foram mais de uma vez, e aí logo no início já aparece ela flertando, e depois aparece que ela já teve um caso com o próprio advogado, antes mesmo ainda, vai colocando... vai querendo te jogar, olha como ela é culpada, olha como ela é ruim, ela teve relacionamentos anteriores, ou ela teve relacionamentos com mulheres, afinal, ela é bissexual. Isso também deixa o filme faz refletir, faz você refletir de diversas formas, assim, né? Do preconceito, Deixa eu passar para a Roberta, Leonardo. Você quer concluir? Não, tá. Porque a gente passou um pouco do tempo aqui, eu preciso otimizar o nosso tempo. É isso? É isso, valeu. Então tá bom, valeu. Roberta, vamos lá? Olha lá, professor, pegando essa deixa do Leonardo, da Silvana, do senhor, eu fiz assim, umas anotações para ser bem breve, né? Porque eu sabia que a gente ia estourar nosso tempo, eu sei como o senhor eu também falo bastante. Então, eu quero só dizer para todos nós que o filme, eu sou psicóloga, tá? E o filme, ele nos convida, não tem uma resposta, porque o filme nos convida a refletir
tá? Eu estou lendo porque eu estou fora de casa, eu estou de viagem, então, para ficar bem mais rápido. Então, o filme nos convida a refletir sobre a impossibilidade de uma compreensão plena do outro, da subjetividade que escapa e dos limites da linguagem em capturar a totalidade do sujeito. Entendeu? Então, o filme é sobre isso, ele é uma incógnita, a gente nunca sabe do que o outro é capaz. Mas também, professor, eu gostaria de ressaltar que eu sabia que o pessoal ia trazer umas nuances, eu queria trazer alguma coisa diferente também. Queria trazer a questão da paisagem montanhosa e do ambiente do tribunal, com detalhes mais íntimos do casal, dando a sensação das camadas sendo desfeitas. Também queria trazer o jogo da câmera, porque eu gosto muito de olhar essa parte artística da arte, da fotografia, da trilha sonora. Eu sabia que o pessoal ia focar no tribunal, eu sabia no crime, nas nuances de cada um. Então, eu achei importante, porque o filme fala num todo, né? É uma linguagem. E, assim, para a gente também sair um pouco da caixinha, eu queria também trazer isso, que o jogo da câmera, né, e a aproximação entre a luz e a sombra, criando contrastes que refletem as oscilações emocionais dos personagens, os tons frios, trazendo a total melancolia, né, do crime, do acontecido, da relação entre o casal. E também, professor, queria trazer que o trabalho dos dois, né, a questão da individualidade, da subjetividade deles, me levou a questionar o que é verdadeiramente real, né, que me promoveu uma reflexão mais profunda sobre como nós percebemos e somos moldados pela nossa própria realidade, no dia a dia, no cotidiano, né, trazendo pelo nosso contexto. E aí, já chamando ali a autora, ela apresentou um universo crível e, ao mesmo tempo, que soou tão superficial nessa questão, né, jurídica, nessa questão da contemporaneidade, do espelhamento entre o casal, de como foi julgado, como foi processado isso dentro da área de tribunal, né, as artificialidades e as informações tão, assim, banais, né, numa época de pós-verdade, assim. Eu também trouxe isso, além, claro, dos mecanismos de defesa, das projeções, né, os vícios dela, né, e, assim, a análise que o companheiro dela, tudo errado ali, né, então, enfim, trouxe a ideia, assim, das projeções. Quem se convencia mais da história, né? Ela tentava convencê-lo, ele tentava convencê-la, uma dinâmica entre casal disfuncional. Então, estou pautando algumas coisinhas bem breve, porque a gente, senão, é corujão aqui, gente. Eu tenho traumas. Eu adoro ficar falando sobre essas coisas. Eu gosto bastante de ver a cinematografia também do filme e tal. E esse filme realmente é um filme que mostra um pouco de solidões, assim. Às vezes a câmera está fechada em um só e fica o tempo todo ali. Não parece que tem outra pessoa no ambiente, mas tem uma outra pessoa. Concordo 100% com você. Você me lembrou de uma outra coisa, pegando um gancho do que o Leonardo trouxe também, que ele falou que não sabe. A gente ficou assim: por que esse pai gravou? Por que esse adulto gravou essa conversa, né? E é uma coisa muito recorrente no set analítico. Diferenças de linguagem, de comunicação entre os casais, e eles falarem, da próxima vez eu vou gravar o que você está falando. Sabe? Então, tem que olhar essa perspectiva subjetiva do que está sendo trazido ali também, que existe informação além do óbvio. A gente ouve muito isso. Você não me entende, você não está me entendendo. Da próxima vez eu vou gravar. Você não está ouvindo o que você está dizendo, a forma que você está falando para mim. Eu vou gravar para mostrar para você. Então, são nuances, assim, que você comentou, que são fundamentais para a gente compreender, né? E ainda que a gente traga numa memória, que a gente capte isso, que a gente traga um áudio, que a gente traga ali, a minha analisanda disse assim, toma, minha psicóloga, lê aqui, e queria que eu, sabe, assim, foi muito interessante. Posso te mostrar um áudio? Assim. E o áudio dela tinha 8 minutos e pouco, quase a sessão inteira, né, enfim. Mas a gente tem que entender que, realmente, essa impossibilidade de compreensão, né, do que é a totalidade do outro, né,
E essa subjetividade, a gente é tão subjetivo e isso escapa, né? Cada um tem sua linguagem. Então, e nisso que eu já trouxe tantas camadas, que se a gente fosse se aprofundar dentro dessas camadas, seria tanta coisa para falar, né? Então, a gente não tem, assim, um desfecho, né? Fica nessa reflexão, nessa provocação. O filme provoca a gente, do início ao fim, né? Obrigada, professor. Tamo junto. Obrigado demais, Roberta. Nayara, vamos finalizar? Yes. Bom, eu gostei bastante desse filme, eu tinha assistido ele fazia uns 3 meses, e aí hoje eu voltei em algumas cenas, até para perceber se eram algumas impressões que eu tinha tido antes, que era justamente sobre a questão da linguagem. Eles falam durante o filme, né? Tem hora que eles falam inglês, tem hora que eles falam francês e tem hora que eles falam alemão. E aí tem uma hora que ela fala para ele que ela tem que falar inglês porque ele não fala alemão. E esse é o meu campo de trabalho hoje. Eu trabalho com ensino de línguas, então é uma coisa muito presente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem estudos, por exemplo, que mostram que além da nossa voz, por questões fonéticas, né, que muda quando a gente fala uma língua e quando a gente fala outra, tem estudos que mostram que a gente muda até a nossa personalidade. Enquanto a gente está falando uma língua e outra, a gente pode ficar mais impessoal, a gente pode ficar mais... a nossa comunicação muda, o jeito que a gente se comunica muda. E eu acho que foi intencional isso no filme, para mostrar que eles realmente não falavam a mesma língua. Foi a impressão que eu tive quando eu assisti, e hoje eu fui checar quantas línguas eles estavam falando realmente. Então, acho que é uma questão que pega bastante, e que é uma questão assim, que a diretora deve ter usado, né, para especificar e deixar de uma maneira mais didática. Olha, eles não estão falando a mesma coisa nunca, porque quando eu me sinto à vontade na minha língua, você não se sente na sua. Então, o inglês para eles era o meio termo, né? Tudo que eles podiam falar. Mas várias coisas ela pergunta como fala em francês, até mesmo no julgamento. Então, ela não se sente confortável nem naquele lugar, nem naquela cultura, nem naquela língua. É uma coisa bem interessante. E outra coisa que eu queria perguntar para você, mas é pessoal, que você falou aquela hora que você tem ressalvas em relação à clínica do Lacan. E eu queria saber, eu queria que você falasse um pouquinho, ela sabia que você não ia falar. A última vez que eu comecei a falar mal de Lacan, lá caiu. Era uma aula no curso do Ferenc, não estou brincando, eu comecei a falar do Lacan, acabou, não teve mais aula, tivemos que adiar. Não, estou brincando, em algum momento a gente fala um pouquinho. Sintoma, sintoma. Oi, Roberto, você falou alguma coisa? Sintoma, professor, olha o sintoma. Eu tenho uma resposta simples para isso. Eu estudei comunicação a minha vida inteira, estudei linguagem a minha vida inteira. Sim. Aí eu acho que Lacan, deixa eu colocar isso de uma forma não ofensiva, ele se apropriou, eu não usei o termo se apropriou, ele se apropriou de algumas situações de estudos que eu tenho com outros autores. Mas eu faço uma clínica de acolhimento. A minha clínica é acolhedora, a minha clínica é do sentir, a minha clínica é de abraço, a minha clínica é de Ferenczi. Uhum. Vocês vão ouvir falar do cara, eu não sou uma clínica de corte, eu sou uma clínica de abraço. Legal. Mais ou menos por aí. Certo. Gente, obrigado demais por estarem aqui. Vocês são maravilhosos, vamos olhar as coisas além do que elas se apresentam. A gente está aqui o tempo todo olhando para o que está na nossa cara, mas o que importa, na verdade, é o que está além do que está na nossa cara. Nos vemos... Oi, quem falou? Eu acho que tudo se resumiu à metáfora da Torre de Babel, né? Um fala, o outro não entende. É por aí, Sandra. Por aí, beijo. Beijo gigante para vocês. Amanhã, a aula inaugural da turma 30. Sejam bem-vindos. Quiserem conhecer um pouco da clínica do adolescente, venham participar do seminário do NEPA e todos aqueles outros avisos, e a gente vai trocando. Se vocês precisarem de nós, estamos por aqui. Aos que vieram, chegaram agora, estamos junto na ética, estamos junto na psicanálise, na base ortodoxa, Freud é o caminho, e o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Abraço gigante. Abraço. Boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau.